No Brasil, a selva sem lei e nos Estados Unidos, o rebanho de Trump e a disparada de Biden. Na ciência, a macaca Gertrude. E em Nova York, o ano do boi. Boa noite. Nós estamos aqui nos nossos estúdios do Fazano, na Quinta Avenida, em Nova York, conectados no ar para todo o Brasil, pela TV Cultura e emissoras afiliadas, e conectados com o mundo pelo UOL, YouTube, Twitter, Facebook. E aqui comigo eu tenho Caio Blinder, Diogo Mainardi, Angélica Vieira, lá na selva está o Pedro Andrade, e temos dois grandes convidados em alta na Bolsa Política. Rui Costa, governador da Bahia, e Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Estamos de volta com Caio Blinder, Diogo Mainardi, Angélica Vieira e nossos convidados, Rui Costa, governador da Bahia, e Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Vamos começar pela Bahia, que tem um governador petista, o segundo petista na história dessa conexão. 2 em 2 semanas, em 28 anos. Então, governador, muito obrigado pela companhia. É um prazer ter o senhor aqui. Vamos começar pela Bahia. Nós vamos falar bem da Bahia, não se preocupe depois, mas vamos começar porque a Bahia está com o drama da pandemia, a Bahia está mal. A Bahia teve o maior número de homicídios ano passado, mas eu quero saber, antes de chegar no sucesso, o que vai mal na Bahia? Lucas, primeiro prazer, é um prazer estar aqui participando desse debate. Nós estamos trabalhando duro, firmes para vencer a pandemia e fizemos agora um decreto de toque de recolher a partir das 22 horas para que a gente contenha o crescimento dessa doença. Ao longo de meses, nós conseguimos uma performance que hoje somos a segunda menor taxa de mortalidade do Brasil. Mas, infelizmente, aí no período de dezembro, janeiro, e continua em fevereiro, os números voltaram a subir. Nós estamos buscando controlar essa pandemia para que a gente possa voltar à normalidade, voltar às aulas, voltar à geração de emprego e à atividade econômica. O senhor não mencionou o problema do homicídio, do crime na Bahia, e agora com esse novo decreto de liberação de armas, isso incomoda o senhor? Incomoda e muito. Nós devíamos estar ouvindo nesse momento a liberação e a compra de vacinas para salvar vidas humanas. Eu não conheço qual é o país do mundo que venda muitas armas, que facilite o acesso a armas e tenha baixos índices de mortes. Então, infelizmente, a pauta principal do presidente parece ser aquilo que dialogue com os setores mais violentos da sociedade, que dialogue com milícia, que dialogue com a morte. E eu gostaria que o diálogo presidencial fosse com a vida, com a educação, com o investimento em saúde, com a geração de emprego, de renda. Então, nós percebemos um vazio completo quando se fala de um programa para a saúde para o país, um programa para a educação, para a infraestrutura desse país, tão necessário para a logística, para a geração de emprego, de renda, para aumentar a competitividade do Brasil no mundo, investimento em tecnologia. E o que a gente presencia é que o presidente só tem uma frase, um pensamento que é arma, violência e esses segmentos em torno, eu diria, do que é atividade criminal e violenta no Brasil. Eu não comentei a frase do senhor sobre que o Brasil está virando uma grande fazenda, nem a saída da Ford, mas a gente vai ter tempo depois para chegar lá. E eu agora quero trazer o governador do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Eduardo Leite. Vamos começar também querendo sobre o que vai mal, no Rio Grande do Sul. Olha, Lucas, o Rio Grande do Sul tem um grave problema fiscal já de alguns anos. A gente tem um estado que está com a pior situação de desequilíbrio previdenciário, do déficit da Previdência no Brasil. Só para ter uma dimensão disso, o nosso governo iniciou o mandato com quase 12 bilhões de reais de déficit previdenciário
ou seja, aquilo que falta para pagar quando o patrão, o Estado, já colocou a sua parte de contribuição previdenciária, o servidor colocou a sua parte de contribuição previdenciária, ainda faltavam 12 bilhões de reais para a cobertura de todas as aposentadorias, o que acabava sendo consumido do Tesouro, né, dos recursos arrecadados do Tesouro do Estado. Proporcionalmente, a população é o maior déficit do Brasil. O Estado de São Paulo, por exemplo, tem cerca de 25 bilhões de reais de déficit previdenciário, mas uma população que é 4 vezes maior que a do Rio Grande do Sul. O problema do Rio Grande do Sul é que isso vem já há muitos anos e foi consumindo a capacidade do Estado de investir nas diversas áreas. Consequentemente, o problema de infraestrutura do Estado, necessário para escoar a nossa produção aqui, o Estado teve pouca condição de fazer os investimentos na sua malha viária, por exemplo, e aí tem uma demanda muito forte, né, justamente da população sobre a questão da infraestrutura, a capacidade de investimento do Estado. O que nós fizemos, né? Então, para não falar apenas do problema, nós estamos enfrentando esse problema, fizemos uma reforma previdenciária e uma reforma nas carreiras do serviço público no Estado do Rio Grande do Sul, que foi a mais profunda no Brasil, reconhecida inclusive pelos estudos do IPEA, que apontaram, como aconteceu de fato no ano passado, o único estado que conseguiu reduzir o gasto com a Previdência já no ano de 2020, o gasto com os aposentados. Nós teríamos um déficit de cerca de 13 bilhões de reais no ano passado e terminamos com, se não tivéssemos feito nada, e terminamos com cerca de 10 bilhões de reais de déficit. Então conseguimos reduzir esse déficit e equilibrar as contas para depois de 5 anos o Estado voltar a pagar os servidores em dia. O Estado estava sem conseguir pagar os servidores na data correta há quase 5 anos e a gente conseguiu colocar esses pagamentos em dia em novembro do ano passado. Então, é um enfrentamento de um problema fiscal grave, que, claro, deixa suas consequências na prestação de serviços, mas que aos poucos o Estado vai ajustando. Ô, Diogo, você quer entrar na conversa? Olá, boa noite, Eduardo. Você tinha 13 anos quando o PSDB elegeu pela última vez um presidente da República. De lá para cá, o partido foi definhando até virar esse troço nanico aí, que deve valer quanto? 2%, 3% no país todo. Apesar disso, vocês estão lá se acotovelando para arrancar uma candidatura do partido. Segundo o presidente do PSDB, a disputa é entre 3 nomes, o seu, João Dória e Tasso Gereissati. É evidente que nenhum de vocês vai ser capaz de derrubar e derrotar os 2 bandidões, Bolsonaro e Lula. Você sabe disso, eu imagino que você saiba disso, eu imagino também que você saiba da necessidade de construir um bloco muito maior em torno de uma candidatura que provavelmente não será do PSDB, que tomou um sarrafo nas últimas eleições. Então, eu não quero parecer mal educado, mas essas candidaturas do PSDB são um mero balão de ensaio para a candidatura do Luciano Huck? As análises críticas do processo eleitoral antes de 2018 também não projetavam que Jair Bolsonaro seria eleito. E antes de 2018, ninguém dizia que um governador no Rio Grande do Sul seria eleito com 33 anos de idade e que sairia da zona mais pobre do estado do Rio Grande do Sul. Só para você ter a dimensão aqui do estado, nos últimos 30 anos no Rio Grande do Sul, se revezaram as eleições entre políticos ligados a Porto Alegre e Caxias do Sul. A região sul, que é uma região mais pobre do Rio Grande do Sul, não elegia governador há 100 anos. E ninguém projetava que isso pudesse acontecer na eleição de 2018, ainda mais com um guri, como chamaríamos aqui no Sul, com 33 anos de idade. E aconteceu. Então, cravar prognósticos como tu estás cravando, Diogo, também sem querer parecer mal educado, é um equívoco absoluto. Nós temos um partido que, sim, na última eleição amargou um resultado ruim, com 5%, mas nas eleições anteriores teve disputa sempre no segundo turno, seja com José Serra, seja com Geraldo Alckmin, seja com Aécio Neves, um partido que tem uma bancada ainda bastante expressiva na Câmara Federal, governa o maior
do Brasil, como São Paulo, o estado do Rio Grande do Sul, que é a 6ª população, mas é a 4ª economia do país e com uma tradição política importante no cenário nacional, estabelecer que esta discussão interna seja também acotovelamento entre candidaturas, não tem nem, vamos dizer assim, conexão com o que a gente está tratando aqui, Manhattan Connection, né? Ou seja, num país que faz as suas primárias, que faz o debate interno dos partidos políticos para escolher um candidato, como são os Estados Unidos, por que não pode o PSDB também fazer a discussão de uma candidatura? Eu acho que o mais importante nesse momento é discutir justamente o projeto, as ideias, para que nós possamos nos aglutinarmos em torno de um propósito para o país com absoluta clareza e depois vamos identificar quem melhor possa representar esse nome, do ponto de vista de capacidade eleitoral, em 2022, este projeto. Então, acho que é salutar que haja no plural opções, nomes, ideias, né, alternativas para o nosso país, guardando respeito uma para com a outra, para se apresentar no ano que vem com viabilidade de enfrentamento político-eleitoral. Se nós não tínhamos a capacidade de prever a pandemia, também não temos ainda a condição de entender o quanto que ela terá interferido no cenário eleitoral, tanto do ponto de vista das ações ou das omissões do presidente da República, do ponto de vista sanitário, quanto as suas consequências do lado econômico também. Então, muita água para rolar até 2022, para que se possa estabelecer um prognóstico tão assertivo como o que acabou de ser oferecido aqui pelo Diogo. Ok, você é um grande fã do estado do governador Costa. E vou fazer uma pergunta afetiva, uma pergunta, governador franco-baiana. Eu entendo mais de política francesa do que de política da Bahia e do Brasil. É o seguinte, por que o PT tem que ter um candidato a presidente em 2022, ajudando, assim, talvez a reeleição do Bolsonaro? Está aí a lição francesa da grande eleição de 2002, quando havia direita contra extrema-direita, o Chirac contra o Le Pen. E a esquerda francesa, socialistas, comunistas, taparam o nariz e apoiaram o candidato de direita no segundo turno. Era a única maneira de impedir que o mal maior chegasse a presidente. O Chirac ganhou com 80% dos votos, contra 18% do Le Pen. É a história clássica de uma frente ampla, para evitar o triunfo ou a reeleição da extrema-direita, como no Brasil. Então, por que não apoiar um candidato de centro ou de centro-direita para impedir a reeleição do Bolsonaro? Primeiro, porque eventualmente ter um candidato. Eu não acho que é obrigatório ter um candidato, mas por que ter um candidato? Porque nós temos muito a mostrar. Porque se a gente vai olhar a história recente do Brasil, se a gente perguntar em que período se abriu mais vagas em universidades públicas, foi em que governo? Nos governos do PT. Em que período se construiu mais unidades básicas de saúde no Brasil? Em que governo foi? Foi no governo do PT. Em que período se construiu mais habitação popular para a população? Foi no período do PT. Em que período se fez mais investimentos em obra de infraestrutura de abastecimento de água, de saneamento básico na história do Brasil? Foi no governo do PT. Então, nós temos muito a mostrar, temos a mostrar nos governos estaduais também. Em meu governo, por exemplo, eu já tenho 10 hospitais novos entregues. Vou chegar agora, neste ano, com 25 policlínicas regionais construídas para fazer diagnóstico de média complexidade, todos os exames que um ser humano precisa. Quando eu entrei no governo há 6 anos atrás, não tínhamos nenhuma. Vou, esse ano, completar 25. É o maior investimento do Brasil em saúde pública, 10 hospitais novos. Enfim, nós temos muita coisa a mostrar como transformar esse Brasil. É o estado de maior sucesso em parceria público-privada. Nós temos aqui um metrô que é o segundo maior em extensão do Brasil, só fica atrás de São Paulo. Estamos iniciando as obras de 22 quilômetros de VLT, que também é um investimento privado. E, final do ano, iniciamos a obra de uma PPP, para fazer uma ponte de 13 quilômetros para ligar a capital ao sul do Brasil, um investimento de 7
bilhões de reais. Enfim, nenhum estado do Brasil está fazendo projetos de infraestrutura, de geração de emprego, de cuidado com a vida humana, como nós estamos fazendo aqui, como outros governadores do Ceará, Pernambuco, Alagoas, Piauí, o Maranhão, enfim. Nós, inclusive dos estados do Nordeste, do Sul, quero abraçar aqui o Eduardo Leite, temos muito a apresentar e, portanto, caberá ao eleitorado definir quem irá para o segundo turno. Acho que o que não se pode, de forma totalitária, autoritária, impedir que o partido A, B ou C lance candidato. As pessoas vão se apresentar, vão apresentar suas propostas e o eleitorado vai decidir. E, com certeza, no segundo turno, o Brasil haverá de olhar para o futuro e construir uma nação que possa fazer inclusão social e possa voltar ao crescimento e a ser respeitado no exterior. Governador, então, o senhor é um candidato melhor do que o Haddad, pelo seu currículo agora. Por que não o senhor, ao invés do Haddad? O senhor tem mais chance que o Haddad, então, por esse currículo como governador. Para que o Haddad? O Haddad vai perder, então por que o senhor não se apresenta? Eu já fico mais animado, tendo o seu depoimento e eventualmente o seu voto, já me anima, mas acho que não tem nada definido ainda. A minha percepção que o presidente Lula fez foi: é preciso iniciar o debate, e a direção nacional fez, e é legítimo que o candidato em 2018, vamos dizer assim, puxe e inicie os debates nacionais. Nós queremos participar ativamente desse debate, na construção de propostas concretas. Quero poder dialogar com o Eduardo Leite, com o Dória, com o governador do Espírito Santo, do Paraná. Quero poder dialogar com outros governadores para que juntos possamos salvar o Brasil dessa catástrofe. O mundo está investindo fortemente em tecnologia, está ficando com emprego de alta qualidade, de melhor remuneração. Os países que mais estão investindo em tecnologia, em educação, em conhecimento. E o Brasil está perdendo o bonde da história. E nós precisamos, homens de bem, de pais e mães de família que amam esse país, precisamos salvar o Brasil e, com certeza, nesse debate democrático, salutar, sem ódio, sem violência, haveremos de retomar esse Brasil que tem um potencial enorme para cuidar da nossa gente, cuidar do nosso povo. Caio, você é muito impressionado com o sucesso do governador Leite na mídia. Ele é muito querido. Eu acho... E você vai fazer uma pergunta curta e grossa, porque o nosso tempo está bom. O senhor tem um déficit fiscal, mas tem esse superávit de simpatia na mídia. Isso lembra muito quem? O nosso prefeito de South Bend, Indiana, o prefeito Pitt, que foi candidato à presidência, jovem como o senhor, pais altamente qualificados, mas ele acabou como ministro dos Transportes. O senhor seria ministro de Transporte de algum governo? Olha, Caio, eu estou na política para poder dar a minha colaboração, onde o eleitor entender melhor. Eu tive a oportunidade de ser prefeito da minha cidade, uma cidade também difícil de governar, uma cidade de médio porte. Aqui, como eu falei, o Rio Grande do Sul, às vezes as pessoas não conhecem bem a realidade, mas é um estado que tem um contraste muito grande entre a metade sul, mais empobrecida, e a metade norte, que conseguiu se desenvolver melhor, numa indústria metalmecânica forte, enfim, reconhecida, da Serra Gaúcha. Então, o estado do Rio Grande do Sul tem esse contraste, e eu tive a oportunidade de governar a minha cidade. Depois, não tinha planejado ser candidato a governador. A minha região, a região sul, como acabei de falar, ela não tinha representação na Câmara Federal. A lógica seria uma candidatura a deputado, quando comecei a ser provocado para uma candidatura a governador. Eu gosto do executivo, me preparei para isso, tive a oportunidade de, inclusive, em Nova York, estudar a gestão pública na Universidade de Colômbia, como Visitor Scholar na Universidade de Colômbia, fazendo todo o programa do mestrado em gestão pública da CIPA, que é a Escola de Administração Pública da Universidade de Colômbia. Depois fui fazer um mestrado na Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, em políticas públicas e gestão. Busquei me aperfeiçoar, gosto da gestão pública e quero dar minha colaboração onde melhor puder ser aproveitada. Eu acho que o que nós temos chamado a atenção aqui no Rio Grande do Sul não é apenas sobre o que nós estamos fazendo, mas o como nós estamos fazendo, porque a gente faz essas mudanças duras na estruturação da máquina pública, sempre conversando, com diálogo, né? Acabei de falar, mexemos
vantagens, plano de carreira de professores, de policiais, militares, tudo isso aqui, nesses 2 primeiros anos de governo, medidas muito duras, mas com diálogo com os sindicatos, diálogo com a sociedade, construindo os caminhos, chamando esses grupos para apresentarem as suas críticas, sugestões, não que nós fôssemos nos submeter a elas, mas sim nos abrindo a possibilidade de sermos convencidos. Eu digo que quem quer convencer alguém da sua ideia tem que também ter a disposição e a disponibilidade de ser convencido se os argumentos da outra parte forem razoáveis, porque não é assim que se estabelece diálogo, senão é monólogo, né? Senão é simplesmente lançar as nossas ideias esperando a adesão do outro. Então, como parto nesta caminhada, provocado por colegas de partido, para apresentar a forma como fazemos política como uma alternativa, buscando convencer outras pessoas dessa forma de fazer política, naturalmente a gente tem que entrar no jogo também com disposição para sermos convencidos de outros caminhos, de outras alternativas. O importante é que se constitua para o Brasil, para 2022, com força eleitoral, mas também com capacidade de gestão e de fazer política para depois no governo, uma alternativa que possa substituir o que a gente está vendo aí, que é uma política negacionista da ciência, uma política sem agenda clara para mudar a vida das pessoas para melhor, seja na área econômica, seja nas políticas públicas mais relevantes como saúde e educação. Então, a gente tem a responsabilidade de ajudar a construir essa alternativa e é assim que eu me coloco nesse processo todo, sendo um soldado para engrossar fileiras em torno de alguma candidatura ou outra, ou, se entenderem por bem, poder liderar um processo de mudanças também de um projeto alternativo para o país. Governador Leite, muito obrigado pela participação do senhor. Governador Costa, nós acabamos não falando sobre a saída da Ford da Bahia, mas era só uma questão de tempo. Hoje tem um anúncio que a Ford vai construir uma fábrica de carros elétricos sem nenhum empregado. Vai ser a primeira fábrica toda automatizada. E vai ser na Europa, porque a Europa hoje consome mais carros elétricos, já passou a China. Então, o investimento vai ser em carro elétrico sem empregado. É um futuro estranho. E agora nós vamos para o intervalo. Muito obrigado mais uma vez com a Angélica e o boi chinês em Chinatown. Lucas, feliz ano novo chinês! Estamos aqui em Chinatown para comemorar o ano novo do boi sem muita aglomeração, mas com muitos fogos e muita comida boa. Tem o pato e o frango laqueados e o tradicional bolo da sorte. Os chineses são supersticiosos e nesses dias você deve evitar palavrões e pensamentos negativos. O rojão de papel é para trazer boas energias e eu tive que experimentar também. São mais de 2.000 anos comemorando essa data e 15 dias de festa. Bate até o nosso carnaval. Musicalmente, os chineses têm muito a aprender, mas nas alegorias e as danças com os tigres, eles são mestres. O espírito é de otimismo com o ano do boi, trazendo mudança, coragem e ousadia.